Você já parou para pensar qual seria a pior morte de todas? Talvez esse título pertença a um acidente que aconteceu em 1983, na plataforma Byford Dolphin. Na ocasião, o número de vítimas não foi muito grande, mas a forma como morreram chamou a atenção. Alguns tiveram os órgãos internos literalmente arrancados, e outros tiveram suas artérias e veias explodidas. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Obrigado por sua presença mais uma vez. E se você gosta de casos tão macabros que são pouco divulgados, fique à vontade, pois aqui é o seu lugar. Hoje você vai descobrir o quanto a descompressão é perigosa e, muitas vezes, uma assassina brutal dos seres humanos que tentam desafiá-la. Afinal, o que é Byford Dolphin? Era uma plataforma semi-submersível de perfuração utilizada para extrair petróleo. O equipamento foi construído pela Aker Engenharia de Oslo, capital da Suécia, em 1974. A Byford Dolphin era operada pela empresa Dolphin Drilling, subsidiária da companhia do ramo de energia Fred Olsen. Na ocasião do acidente, a plataforma estava perfurando o bolsão de gás Frigg, na parte norueguesa do Mar do Norte. Pesando 3.000 toneladas e administrada por uma tripulação superior a 100 pessoas, ela era capaz de perfurar na água até 460 metros de profundidade. E como as pessoas eram capazes de trabalhar em tamanha profundidade, hein? Pois é. O equipamento tinha um sistema sofisticado de mergulho saturado, construído pela empresa francesa Comex. É preciso compreender o que é o mergulho saturado para entender completamente o acidente. Imagine trabalhar a 100 metros de profundidade, sem qualquer luz do sol e com baixas temperaturas. Várias horas gastas em um tubo de metal pequeno, onde você pode respirar uma mistura de gases que deixa sua fala difícil, mas esquenta seu corpo. Lá, é possível receber refeições que vêm através de uma escotilha e tirar alguns cochilos antes de voltar ao trabalho no mar profundo. Esse é o mundo do mergulho saturado. Não injustamente, é um emprego incrivelmente bem pago. Alguns mergulhadores podem ganhar $45.000 por mês, um alto valor, mas uma pequena quantia diante do perigo ao qual se submetem. A técnica foi desenvolvida nos anos 60 para vencer os perigos da descompressão. À medida que o mergulhador pressurizado respira ar nas profundezas, o nitrogênio gradualmente se dissolve em seu corpo. Até aí, não há grandes problemas. A questão é que, caso subam muito rápido para a superfície, a queda rápida da pressão pode fazer com que o nitrogênio forme bolhas dentro do corpo humano. Com isso, o mergulhador pode sentir fortes dores, ser paralisado e até mesmo morrer no processo. Para evitar a fatalidade, a subida para a superfície tem que ser feita vagarosamente, tirando algumas pausas para descompressão após algum tempo. Assim, o nitrogênio é expelido do corpo de forma devagar e segura. Mas essa técnica, obviamente, não funciona para aqueles que querem ficar muito tempo trabalhando no fundo do mar. Isso porque os mergulhadores ficariam mais tempo subindo e parando para ocorrer a descompressão do que, de fato, trabalhando lá embaixo. O objetivo do mergulho saturado é superar esse problema. No modelo, os mergulhadores gastam todo o seu turno de trabalho sob pressão e gastam suas horas de folga em uma câmara de mergulho pressurizada nas profundezas. O trajeto do local de trabalho até a câmara é feito por um sino pressurizado chamado cápsula de transferência. Depois de certo tempo sob pressão, o corpo do mergulhador atinge a saturação máxima com nitrogênio. A partir daí, o corpo não consegue absorver mais, ou seja,
Não importa quanto tempo fiquem no abismo, o tempo de descompressão vai permanecer o mesmo. Ao invés de mergulhar e descomprimir toda vez que iriam trabalhar, os trabalhadores passavam meses lá embaixo, descansando na câmara pressurizada e fazendo a descompressão só quando retornavam à superfície. O lado negativo é que essa descompressão pode demorar 2 semanas para ser completa. Além disso, há o perigo da intoxicação por nitrogênio, que ocorre quando respiramos o gás em certa pressão e que nos deixa como se estivéssemos bêbados. O oxigênio também se torna tóxico por volta dos 80 metros de profundidade. Ora, mas o que eles respiram então? Uma mistura de gás chamada trimix, em que parte do oxigênio é substituída por hélio. Este, por sua vez, muda a voz dos mergulhadores, que precisam usar equipamentos eletrônicos para se comunicarem com precisão. Além disso, o gás deixa o corpo dos trabalhadores constantemente frio. Ok, entendemos os vários perigos, não é? Mas nenhum deles foi o grande problema em Byford Dolphin. O maior problema do mergulho saturado é o próprio ambiente de pressão extremamente alta. Às 4 da manhã do dia 5 de novembro de 1983, os mergulhadores britânicos Edwin Coward e Roy Lucas estavam descansando na câmara pressurizada. Enquanto isso, os noruegueses Bjørn Bergersen e Truls Hellevik estavam retornando na cápsula de transferência de seu turno de trabalho. A cápsula foi içada da água e acoplada à câmara pressurizada por William Cremont e Martin Sanders. Bergersen e Hellevik então subiram por um canal para se juntarem aos britânicos que estavam descansando. O procedimento correto era selar esse canal e isolar a câmara, para que assim a cápsula de transferência pudesse ser despressurizada e desacoplada da câmara de ar. Mas antes que Hellevik pudesse fechar a escotilha da câmara, Cremont soltou o engate que segurava a cápsula de transferência. Os resultados foram aterradores e imediatos. A cápsula foi descomprimida e violentamente arremessada para longe do canal, matando Cremont e machucando muito Sanders. Enquanto isso, a pressão na câmara baixou de 9 atmosferas para apenas 1 em questão de milésimos. Hellevik, ainda agachado ali, recebeu um impacto cruel. Diversas partes suas foram arrancadas e jogadas ao redor. Ele foi praticamente dissecado na hora, com seus órgãos internos e coluna sendo arrancados e jogados a 10 metros de distância. O destino dos outros tripulantes não foi tão melhor. A mudança de pressão repentina fez com que o nitrogênio se expandisse repentinamente no corpo deles. O sangue ferveu e as artérias foram explodidas por proteínas que se tornaram grandes pedaços de gorduras, responsáveis por entupir os vasos sanguíneos. Ambos explodiram literalmente, de dentro para fora, resultando em corpos que mais pareciam uma massa irreconhecível espalhada pela câmara. As investigações acreditam que o acontecimento foi tão rápido que todos morreram sem sequer sentir qualquer dor. Entretanto, visualmente, com certeza o cenário superou qualquer filme de terror já lançado. O caso de Hellevik foi particularmente brutal. Como ele estava perto da porta, o ar que saiu com uma força avassaladora fez com que seu corpo fosse sugado pela câmara. O trabalhador foi ejetado pela abertura oval de 60 centímetros de comprimento. A diferença de pressão
fez com que o ar excedesse uma força de aproximadamente 25 toneladas no corpo da vítima. Por isso, sua coluna e órgãos foram arrancados de forma violenta de dentro do próprio corpo. Surpreendentemente, alguns desses órgãos foram encontrados em bom estado, como se tivessem sido retirados cuidadosamente. Como Craymont, o responsável pelo erro, morreu no incidente, não se sabe porque ele soltou o engate antes da hora. A perícia presume que foi um misto de cansaço e barulho no local, o que resultou em uma falha de comunicação. Outra questão foi o próprio sistema de saturação, que não tinha travas, medidores de pressão ou outros recursos de segurança para evitar que a câmara de mergulho fosse desconectada enquanto pressurizada. Isso era contra as recomendações tanto do governo norueguês quanto da reguladora de gás e óleo. O mais absurdo é que esse fator não foi citado no relatório oficial do acidente. E por isso, os familiares dos falecidos não receberam compensação financeira. Acreditando que havia um encobrimento nas investigações, as famílias formaram a Aliança Mergulhadores do Mar do Norte. Na verdade, já em 1983, a maioria do equipamento a bordo da Byford Dolphin já estava obsoleto. Alguns daqueles mesmo tipo foram banidos das águas norueguesas por conta das falhas anteriores. Com isso, o governo do país chegou a um acordo com a aliança, pagando a compensação financeira aos familiares das vítimas e absolvendo William Craymont de qualquer responsabilidade pelo acidente. O acordo, porém, foi apenas em 2008, 25 anos depois do acidente. Em 2016, depois de 42 anos da criação da plataforma e após um grande aumento da demanda por fontes de energia renováveis, ela foi finalmente desativada. O acidente é um triste e constante lembrete do quanto a descompressão e o mergulho saturado podem ser perigosos. Você conhecia esse caso tão brutal? Sabe de alguma outra morte acidental tão ruim assim? Deixe sua contribuição nos comentários. Agradeço sua companhia. Não esqueça de se inscrever. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!